E hoje a gente vai falar, o nosso tema é Eu Não Tenho Forças. Será? E aí, Verônica, boa noite. Vamos lá. Boa noite, A gente pode falar desse tema, né? O que é esse estudo de forças e virtudes humanas? Então, é um estudo aí que está dentro do campo científico da psicologia positiva, né? Então, quando a gente fala de estudo de forças pessoais e virtudes humanas, a gente já tem que colocar, situar, né, que a gente está falando aí de algo que está dentro do campo científico da psicologia positiva. E aí, por que, né, a gente falar sobre esse tema? Porque é algo que, quando a gente conhece, quando a gente aprende a aplicar, a gente entende que isso pode ajudar no nosso desenvolvimento humano, né? E aí a gente engloba a nossa vida pessoal e os nossos objetivos, e geralmente o maior tempo que a gente passa objetivando e construindo alguma coisa na nossa vida também diz respeito ao nosso lado profissional. Então, tem muitos benefícios, né, de você conhecer esse estudo e aplicar esse estudo de alguma forma para o seu desenvolvimento. E aí, o que é, né? Então, é um estudo, como eu já falei, dentro desse campo científico da psicologia positiva. Para quem não conhece o que é psicologia positiva, né? Eu falo muito sobre isso aqui, porque é uma das áreas que eu mais estudo e me especializo aí. É um campo científico que conecta muito com outros saberes, inclusive com a própria psicologia como um todo, né? Então, não é uma linha teórica da psicologia, é um campo científico que cria uma interlocução, né, um diálogo muito favorável com vários outros saberes, incluindo a psicologia e também um grande campo como a educação, as instituições, as organizações, né, os saberes que produzem, né, conhecimento nessas áreas. E aí, antes de entrar especificamente no que é esse estudo, né, só para situar o que é essa psicologia positiva, assim, de forma, né, mais para que vocês entendam, né, a gente fala e não fica uma coisa solta, é uma ciência que busca, considerada a ciência da felicidade, né, porque ela contempla estudos que buscam características, aspectos e emoções humanas com foco em teoria, medição e práticas que possam potencializar as qualidades humanas positivas, né? Tanto no âmbito individual como coletivo. E para quê a finalidade, né? A finalidade maior é para a elevação do bem-estar. Então, quando a gente fala de psicologia positiva, a gente tem que pensar que tudo aquilo que vem da concepção teórica e da prática visa favorecer a potencialização das nossas qualidades humanas e o nosso bem-estar. E aí, onde que entra aí esse estudo especificamente de forças, ele entra onde aí? Ele entra numa base, a gente chama de uma espinha dorsal muito, muito importante, né, para quem trabalha, para quem pesquisa ou para quem estuda esse campo científico que é a psicologia positiva. Porque todas as principais concepções teóricas vieram inicialmente desse pilar que tem a ver, um dos pilares da psicologia positiva, que é o nível individual. Então, é buscar no nível individual, no nível dos indivíduos, né, como que a gente pode trabalhar esses aspectos humanos positivos, de forma que você possa mensurar isso, né, e aplicar para desenvolver mais bem-estar. E aí, entre as forças de caráter, entra nesse nível de estudo aí, né, a gente chama de um primeiro pilar aí da psicologia positiva, nesse nível mais individual, de olhar o indivíduo, as pessoas, né, como seres individuais e únicos. Mas tem outros dois pilares que também é importante a gente falar aqui um pouco, para que as pessoas entendam, que é o segundo pilar, que é um nível mais coletivo, né, onde tem as instituições, que a gente chama de instituições positivas. E aí entra as organizações, né, as políticas públicas, a área da educação. Então, muitas
muito crescimento da psicologia positiva através de seus estudos e da sua aplicabilidade se dá muito nesse campo do coletivo, nesse nível coletivo, através dessas áreas de aplicação, né? E no nível mais subjetivo, a gente vai falar de emoções positivas, que é um termo também muito utilizado, né, que as pessoas cada vez mais falam sobre isso, mas que tem um amplo estudo também e dentro da psicologia positiva. Então, aqui, para a gente situar hoje, tá caindo aqui para a gente situar hoje, a gente vai falar de forças pessoais e virtudes humanas dentro desse olhar para o indivíduo, né, para esse aspecto positivo de nós enquanto sujeitos únicos, enquanto indivíduos que somos. Então, por que a gente colocou até esse título, né, de será que a gente tem forças, né? Porque isso é uma coisa que a gente, em um grau maior ou menor, a gente sempre se interroga aí ao longo da vida, né? Que forças eu tenho, né? Será que eu sou forte realmente e tal? E através desse estudo a gente consegue, nas suas bases de concepção teórica, eles conseguiram reunir aí forças consideradas universais, né? Através de vários critérios. Não tem como a gente falar que, né, por toda a concepção teórica que se deu, mas é um campo científico, portanto, é um campo comprovadamente, a gente está falando de ciência, né, de algo que é comprovado que funciona, e aí, através dessas bases que buscaram, né, encontrar aí forças humanas universais para que a gente possa se desenvolver a nível de melhorar aí como utilizar, né, nossas qualidades humanas positivas. E por serem universais, né, a sua concepção teórica, todos os fundamentos que formaram esse estudo, até sair da teoria e trazer para a aplicabilidade do questionário, né, porque é feito através de um questionário, né, o Instituto VIA é um instituto que organiza, né, tanto a expansão, né, do tema, né, forças pessoais e virtudes humanas dentro da PP, mas o Instituto VIA, ele também elaborando cada vez mais a forma de como a gente pode medir isso, né, são através de questionários, onde as pessoas, elas ao responderem, né, elas obtêm um feedback de um relatório, né, onde demonstra ali de forma decrescente a ordem, né, como que andam as nossas forças categorizadas dentro desse estudo. Então, 24 forças, a gente vai falar um pouquinho, assim, alguns exemplos sobre isso aqui ao longo, são 24 forças categorizadas dentro desse estudo, dentro de 6 virtudes, que a gente também vai falar um pouquinho aqui ao longo, né, trazendo alguns exemplos para que as pessoas que estão aqui possam entender um pouco mais. Quem está aqui com a gente, né, pensasse um pouco sobre o que pensa, né, o que você acha, assim, quando você para pensar, bom, qual seria uma força que eu tenho, né, que eu percebo que eu tenho, e aí a gente já vai entender um pouco como utilizar isso, antes mesmo de eu falar com vocês sobre a parte mais do que são essas forças, né? É interessante porque muitas das vezes a gente já tem a compreensão do que a gente expressa como forças características da nossa identidade, mas, e às vezes, muitas das vezes, tem uma correlação com o que a ciência comprova mesmo, né? Às vezes você já se sente forte com uma determinada característica, né? E aí, quando você faz ali o seu relatório e tal, você começa a compreender que, olha, realmente eu já percebia que isso se expressava na minha vida, e às vezes você sabe, mas você não sabe como se absorver disso, né? Como utilizar isso. A coragem, né? Coragem é uma das forças categorizadas dentro desse estudo, né? E está dentro da virtude de coragem. Então, ela além de ser uma força dentro desse estudo, ela é uma virtude, né? Ou seja, dentro da... O que é virtude? São... virtude, o próprio nome diz, né? Que são as virtudes humanas, que torna né? a gente um ser mais virtuoso, né? Algo que promove nossa vida, algo que nos torne melhor, né? E
categorização desse estudo traz aí algumas dessas virtudes que são consideradas aí universais, né, através das bases que eu falei, que transformaram todo a teoria, né, a concepção de como trabalhar com forças nesse sentido. E aí, a coragem é uma delas, né? Na história, né, na filosofia, a gente sempre, né, até mesmo no campo da ficção, né, a gente tem aí os heróis, né, as figuras que trazem esse ímpeto de a gente visualizar e falar, nossa, que coragem, né? Então isso é considerado uma virtude, né? E aí dentro dessa virtude a gente tem algumas forças, entre elas a coragem, né? Então, assim, é um exemplo, né? Outra força que também aí, por exemplo, está dentro da virtude de transcendência, né? Que é essa conexão com algo maior, a espiritualidade, né? Então a espiritualidade ela é uma força, também categorizada dentro desse estudo. Outra força que está dentro de uma virtude que é considerada de humanidade, que é o perdão. Então, perdão nos aproxima mais do humano, né? Então, a virtude de humanidade contempla forças que têm essa característica, né? Dessa conexão com o humano, né? Outra força que está ali contida é a humildade, por exemplo. A humildade é uma força, inclusive, é uma das que, curiosamente, né? Na aplicação do estudo de forças, é uma das que, de forma até meio universal, assim, uma das que a gente encontra menos presente aí entre as principais forças, né, nos relatórios aplicados aí ao longo desse trabalho do VIA. Então, é algo que a maioria das pessoas... Normalmente os relatórios são muito diferentes de uma pessoa para outra? Sim, porque traduzem essa singularidade, né, do que esses aspectos humanos positivos que nos tornam únicos, né? Então, a gente tem que imaginar um pouco que as forças seriam um pouco próximas ao que a gente chama de traços, né? Não exatamente isso, porque dentro de traços, a gente quando fala em traços, a gente acaba, dentro da psicologia clássica, né, dos estudos que falam sobre isso, a gente acaba tendo uma concepção um pouco mais fixa, como se, assim, ou você tem ou você não tem, né? E as forças, não, as forças, ela tem essa proximidade com essa característica de ser um traço, mas, porém, é algo que todos nós podemos desenvolver. Isso quer dizer que todos nós temos as 24 forças, e é óbvio que a singularidade de cada um se traduz aí nas principais forças de uma pessoa para outra, variando em termos do que é primeiro, do que é segundo, do que é terceiro. É óbvio que o que é primeiro é o que se expressa mais na sua identidade, na sua essência. Então, isso já nos dá, né, um ensaio de como podemos, né, usar intervenções e práticas para poder absorver desses benefícios de captar essas forças, né, ao nosso favor, para o nosso desenvolvimento. E aí é óbvio que as forças que são mais altas aí no seu relatório, que se expressam como as primeiras forças, elas dizem muito sobre você. Então, esse é um primeiro ponto, né, que a gente começa a observar esse estudo e começa a fazer essa autorreflexão e olhar e ver. Isso diz mesmo muito sobre mim? Eu vejo, quando eu olho para a minha história, né, é o primeiro ponto que fala muito sobre como a gente entender, né, se aquilo se expressa mesmo na nossa identidade, né? Óbvio que por ser um estudo comprovadamente científico, né, e com muita aplicabilidade, isso já não é uma questão, né? A gente sabe que funciona, né? Agora, para você trazer isso para a sua vivência, a partir do momento que você faz um estudo de forças, né? Tem em mãos o seu relatório e começa a entender como aquilo se processa na sua vida, um primeiro ponto é você olhar para a sua história de vida, né? E olhar e falar assim, pô, na minha história, em momentos importantes,
será que essas forças se apresentavam em mim de alguma maneira? Né? E aí a gente deu alguns exemplos, né? Forças como, quando a gente fala dentro da virtude de sabedoria, a gente tem forças criatividade, amor ao aprendizado. Então, quando a gente se defronta ali com o nosso relatório, a gente começa a fazer essa autorreflexão a partir, dos caminhos é esse, né? Olhar um pouco para a sua história e entender como que você... E aí você começa a se conectar com isso, muitas das vezes, né? Porque a gente vai se desconectando, né? Até a pergunta que a gente trouxe aí nesse título de live diz muito sobre isso, né? As pessoas às vezes chegam num determinado ponto da sua vida que elas não se reconhecem mais, elas não se reconhecem como o que eu sou forte, né? O que diz muito sobre mim, né? Como uma característica minha, né? Que as pessoas percebem como sendo algo que conecta muito elas e que é forte, né? Que diz muito sobre quem é Vanessa, sobre quem é Verônica, né? Então, é um primeiro ponto, né? Que a gente vai observando aí. E Verônica, por que aprender a utilizar essas nossas forças de caráter gera, né, um aumento no bem-estar nos papéis da nossa vida? Bom, aí para a gente entrar aí nos benefícios, né? Primeiro eu vou falar o seguinte, né? Eu falei um pouco que esse estudo, através de uma mensuração, quando você faz um questionário, você consegue ter, né? Começa a obter como devolutiva aí o seu relatório. Então, você, assim, né? A aplicabilidade é feita dessa forma, né? Você faz ali, preenche o teste, né? E isso vai te dar aí, em ordem decrescente as suas 24 forças daquilo que se traduz na sua identidade como mais forte em você para aquilo que não é tão forte assim, mas sempre trazendo essa concepção de que você pode desenvolver, né, todas as suas forças e captar os recursos necessários para o seu desenvolvimento, para aquilo que você precisa, num determinado contexto da sua vida, basta que você saiba como aplicar isso, né? E é por isso que, muitas das vezes, é importante você ter esse trabalho devolutivo com um profissional que saiba fazer essa aplicabilidade, né? E trazer esses elementos, né? De como intervir com esse material, porque não adianta nada você reconhecer, conhecer, pegar isso tudo, né? E botar aí na gaveta e guardar, né? A gente está falando aqui de algo que todos nós carregamos dentro da gente, que a gente tem, que são semelhantes a traços que dizem muito sobre a gente, que a gente precisa se absorver disso, né, de alguma forma. Todos nós carregamos, né, essas 24 forças, e que não adianta você pegar ter contato com seu relatório, por exemplo, e botar na gaveta e não aplicar isso na sua vida, né? A gente está falando aqui de algo que visa produção de mais bem-estar e de como você trabalhar suas qualidades humanas ao seu favor. Então, você precisa realmente entender e saber aplicar aí na sua vida para poder obter os recursos, né, através dessa... então, o que as forças... Ter contato, né, saber como usar as suas forças, contribui em quê para você, né? Bom, primeiro, trabalha muito a nossa confiança, né? Então, gera um aumento de confiança, né? O uso das forças, ele orienta muito para o trabalho, né, para a gente ter mais compromisso, identidade, conexão com a nossa identidade. Então, esses são os primeiros benefícios que, quando a gente começa a entender quais são as nossas forças, a gente começa a absorver. A gente fica mais confiante, porque a gente acaba abarcando o nosso autoconhecimento e reconhecendo essas forças como características. À medida que você vai sabendo como utilizar e como aplicar, você começa a gerar essa autoconfiança, né? E isso ajuda muito a gente, né, na construção do nosso desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto que traz muito benefício, né? Considerando aí um outro
estudo aí da psicologia positiva, que conecta muito com forças, que é a teoria do bem-estar, vai falar aí de pilares importantes também para gerar mais bem-estar, né? Esses pilares que diz respeito a emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, sentido, né, e realizações na sua vida. Então, são esses pilares que compõem, né? A gente não vai entrar nisso aqui agora, porque é tema para outro momento, mas a teoria do bem-estar, dentro da psicologia positiva, ela fala sobre esses pilares, sobre como a gente precisa entender que esses pilares são importantes para a gente gerar mais bem-estar e como trabalhar cada um desses pilares também com intervenções que possam nos favorecer. E aí, quando a gente olha para o engajamento, que é um desses pilares, né, as pessoas, quando chegam a relatar que se sentem muito sem força, que, sabe, estão desconectadas dessas características tão importantes, assim, que fazem delas seres tão únicos, elas geralmente estão muito desengajadas na vida, né? Desengajadas em vários papéis, às vezes, que elas precisam exercer, né? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, e a gente precisa, né, até para ter melhores resultados, para se sentir autoconfiante, como a gente está falando, a gente precisa trabalhar o nosso engajamento, né? Tudo que a gente faz engajado, né, é muito melhor do que a gente fazer forçado, do que a gente fazer uma coisa que a gente não vê sentido nenhum de estar envolvido naquilo, né? E aí a gente está falando de bem-estar. Então, é óbvio que você está mais engajado, né, na sua vida, você vai produzir mais bem-estar, então você vai fazer as coisas com mais vontade, com mais, né, disposição, com mais conexão com o que realmente você acredita, né, a gente fala tanto hoje aí de propósito, né, que tem muito a ver com esse pilar do sentido. Então você começa, né, a conectar as coisas, a entender, não, isso faz sentido para mim, eu colocar engajamento em realizar isso, porque tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que realmente eu já trago em mim, né, como característica, como algo que realmente coloca as minhas qualidades em jogo, né, porque, óbvio, né, todos nós sempre vamos ter os nossos aspectos negativos, que são muito importantes também. Então, por mais que a gente esteja aqui falando de aspectos positivos, a gente tem que entender, né, que nossos aspectos negativos, eles existem, eles estão presentes, eles são importantes, inclusive, para a gente desenvolver, né? Então, se conectar com esse nosso lado mais sombrio, traz muito autoconhecimento também, é necessário você trabalhar isso, né? Então, não existe uma desautorização quando você fala do positivo, de você negar o seu lado sombrio, né? As nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, muito pelo contrário. Até mesmo quando a gente fala dessa coisa da positividade, até mesmo de quem trabalha com a psicologia positiva, isso é muito confundido, né? As pessoas, elas acham que muitas vezes é tudo, legal, tem que estar sempre bem, é aquela coisa, e não é isso, né? Na verdade, a gente está buscando ampliar essas qualidades humanas positivas, mas sem desautorizar, né, os nossos lados sombras, né? As nossas mazelas enquanto humanos, que também são muito necessárias para o nosso desenvolvimento, né? Faz parte do nosso processo. Um outro benefício diz respeito a esse engajamento, né? Produz mais engajamento na nossa vida, a partir do momento que a gente compreende quais são as nossas forças e como a gente pode utilizar essas forças. Um outro benefício, por fazerem parte da nossa identidade, né? Elas expressam pensamentos, emoções, vontades nossas, comportamentos em todos os domínios da nossa vida. Então, assim, desde família, relacionamento, trabalho, então todos os domínios que compõem aí os nossos diversos papéis na vida, eles são impactados a partir do momento tem mais contato com quem a gente é. E as forças dizem muito sobre isso, né? Sobre a nossa identidade. Isso vai se expressar muito através da forma como a gente pensa, através de como a gente lida com as nossas emoções, através das nossas vontades, daquilo que a gente gosta ou não gosta de fazer, seja em qual domínio for da nossa vida, e dos nossos comportamentos. Então, é um outro ponto importante, né, que traz benefício, né? Você se encontrar aí através das suas forças. Tem alguns estudos, né, que associam esse engajamento, esse bem-estar com... Aí tem também, né, um estudo que fala sobre essas forças
quando usadas, quando a gente aprende a usar, elas deixam a gente 9 vezes mais suscetíveis a estar em estado de florescimento humano. O que é esse estado de florescimento humano? É justamente estar sentindo esse desenvolvimento pleno na sua vida, né? De forma, nos aspectos aí de vários domínios. Então, assim, você imagina uma pessoa que está totalmente desconectada, sem ânimo, né? Desencontrada do que quer, do que gosta, do que faz da vida, e aí começa, né, a ter contato com essas características, com esses aspectos dela positivos, e conseguir aplicar isso na sua vida de uma forma que ela comece a engajar 9 vezes mais daquilo que ela engajava antes. Então, isso já é um fator, é uma pesquisa, né, científica que já é um fator que justifica muito, né? Por exemplo, existem muitos, hoje em dia, né, existem empresas já que trabalham com forças pessoais no mapeamento das suas equipes, né? Então, assim, imagina você juntar times que somam forças, né? Porque eu tenho algumas coisas que estão características da minha identidade que dizem muito sobre mim e que tem muito a ver com as minhas forças principais. A Vanessa tem a dela. Quando a gente junta, né, times que complementam forças frente a um objetivo, isso produz muito mais resultado, né? Quando a gente traz aqui para as bases da prevenção com as crianças, né? Quando você tem esse olhar sobre as forças, você começa a perceber nos seus filhos, por exemplo, através do comportamento, né? Porque se expressam onde, como eu falei aqui, se expressam nos pensamentos, nas vontades, nos comportamentos. Então, quando você começa a ter esse olhar, através, às vezes, até do seu conhecimento, do estudo que você faz sobre você, e você começa a entender quais são essas forças e começa a olhar para uma criança que é seu filho, né? Alguém começa a perceber, nossa, essa pessoa realmente tem humor como uma das forças principais. Uhum. E você começa, assim como os talentos humanos, né? Que aí já diz respeito a outro estudo, você começa a entender isso e a não abafar isso no outro, né? A deixar que as suas forças se expressem de alguma forma. E aí você já trabalha na prevenção, né? Porque as escolas, por exemplo, elas trabalham hoje em dia com o estudo de forças muito vinculado a isso, né? Entender, assim como trabalha com as emoções, com o lado emocional das crianças, mas entender como que já tão cedo as crianças expressam na sua identidade forças diferentes e como trabalhar isso, como entender essas diferenças, né? Como não abafar, né? Essas qualidades humanas que fazem daquela pessoa uma pessoa única e que podem, na construção daquele indivíduo, produzir muito mais resultado, né? E tão cedo, né? Porque quanto mais cedo a gente tem contato, mais a gente pode produzir esses benefícios. A gente tem as emoções, então a gente sente, né? A gente sente raiva, medo, tristeza, enfim, que são as emoções básicas aí que a gente não tem como controlar, você vai sentir. E aí as emoções, elas produzem pensamentos, né? Então você começa a ter consciência do que você está sentindo e pensar sobre aquilo, né? E depois você produz os seus comportamentos a partir daquilo que você sente, pensa e você age, né? Então, o que acontece? Quando você vai lidar com esse jogo aí, né, do seu lado emocional, você precisa reconhecer-se nisso e trabalhar algumas competências, manejo para lidar com, né, eu não tenho uma boa forma de lidar com a minha raiva. Então, e quando você complementa o seu autoconhecimento com as suas forças, você às vezes começa a entender um pouco melhor como você vai manejar isso de uma forma mais assertiva, né? Então, é um outro benefício aí que a gente sempre acaba tendo, né? As pessoas, quando começam a ter mais contato com suas forças, elas começam a potencializar essas competências emocionais para lidar, né, com as estabilidades que todos nós temos. E eu queria saber da tua história, algo que foi importante para você, assim, que você pode contar um pouquinho, sobre aplicar essas forças de assinatura, assim, para você dar algum exemplo. Quando a gente... Que já aconteceu com você na prática, né? Quando a gente vai trabalhar as intervenções, né, o bacana, realmente, o recomendado é a gente, como profissional, né, para fazer essa devolutiva, né, para um paciente, para um cliente, enfim, a gente começa, né,
é recomendado a gente começar trabalhando essas forças que são mais altas, né, que são chamadas forças de assinatura. Por quê? É algo que realmente tem a ver com a identidade daquela pessoa, é algo que vai produzir um benefício, uma conexão mais rápida, né, e um benefício mais potencializador de início, né? Um profissional que acaba aprofundando nesse sentido precisa aprender, né, a como utilizar e captar as suas forças como um todo, né? Não só trabalhar aí as suas forças principais, né? Porque todas elas a gente tem e a gente precisa, muitas das vezes, captar algumas forças que a gente não é tão forte assim, não está muito na nossa identidade, aquilo ali. Trazendo para a minha vida, né, para um exemplo meu pessoal, bom, primeiro eu vou falar sobre quais são as minhas forças, né, eu vou abrir as minhas forças pessoais aqui para vocês, né, quais são as minhas forças principais, aí quando eu falo forças principais, a gente está falando das 5 primeiras forças que se apresenta aí na devolutiva do seu relatório quando você faz o teste, né. Então, a minha primeira força é a criatividade, a segunda força que a gente considera, a gente fala de top, né, top 1, top 2, a minha top 2 é esperança, a minha terceira força é bravura, a quarta é integridade e a quinta é amor ao aprendizado. Então, quando eu tive contato com o meu relatório, quando eu comecei a estudar isso, né, há muito tempo atrás, e comecei a entender como aplicar aquilo que eu estava, né? Porque primeiro eu realmente acredito, como profissional que trabalha com esse estudo e com a psicologia positiva, que é o que você precisa realmente trazer para a sua vivência, para você poder entender e até realmente desenvolver isso, né, como profissional. Então, assim, eu de verdade mergulhei nesse estudo, né, para mim, né, e fui esmiuçando, entendendo como que se aplicava na minha vida pessoal, na minha vida profissional, mas não profissional no sentido de eu como profissional para o outro, sim eu mesmo desenvolvendo a minha profissão. Então, realmente é algo que eu acredito que a vivência tem que ser construída, né, para você poder realmente ir, principalmente para quem deseja trabalhar enquanto profissional com esse estudo, né, que é o meu caso. Quando eu me defrontei com o meu relatório, né, quando eu vi as minhas forças, eu me vi muito ali, porque realmente, né, a questão da esperança, que é a minha segunda força, né, é algo que é muito presente em mim, né, eu sempre tive esse feedback das pessoas, né, nossa, você sempre, eu nunca, quando a gente fala de esperança, a gente está falando um viés otimista, né? É óbvio que todos nós temos também um viés de negatividade muito presente, né? Porque isso faz parte do humano. Algumas pessoas que têm essa conexão com a esperança, elas têm muito essa vivência do otimismo, né, na vida. Então, isso é algo que era realmente muito característico. E o amor aprendizado, principalmente, né, a integridade também, integridade é honestidade, né? É algo que também sempre foi muito presente, muito característico, assim, muito automático da minha personalidade, né? O amor aprendizado nem se fala, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, que busquei sempre gostei de estudar, enfim, então é algo que realmente tem muito a ver, tinha muito a ver comigo. Agora, trazendo para uma história pessoal, né, que eu utilizei, né, as forças e que isso me trouxe algo favorável, eu vou até conectar isso com uma prática mesmo, que é uma intervenção categorizada como uma das intervenções que a gente utiliza. O nome é Encontrando Benefícios com as Forças. Então, o que acontece? Como que é isso, né? Geralmente, quando você tem uma situação que alguém te ofendeu muito, né? Uma situação ruim que você passou, né? Primeiro de tudo é você pensar quais foram os benefícios que você teve com aquela experiência, né? Porque sempre tem algum benefício também. Então, assim, trazer... É gerar uma visão meio de terceiro olho e olhar para os benefícios daquela situação. Você anotar mesmo, né? Quais foram os benefícios que você pode tirar dessa experiência. E aí, geralmente, quando você vai
olhar para isso, você começa a perceber que forças suas que você começa a empregar ali. Então, eu disse ali sobre as minhas forças, né? Criatividade, esperança, bravura, integridade, amor, aprendizado. E aí me vem à cabeça uma história. Eu uma vez eu tinha motivos para, porque eu não vou entrar aqui no mérito agora do porquê, mas enfim, algumas coisas aconteceram. Deixei de fazer uma tarefa muito importante, né? Que rendia umas consequências sérias para outras pessoas, e isso mais estou dizendo em relação ao trabalho, né, a um aspecto específico de um trabalho que é algo que está dentro do meu trabalho aí fazer. E aí, lógico, né, se eu deixei de fazer uma tarefa, isso impactou outras pessoas e eu fui cobrada sobre isso, né? Então, eu lembro que a cobrança, ela veio muito assim, ela veio meio que desproporcional, né? Ela veio pesada, ela veio assim com uma fala que me ofendeu, assim, que me jogou para baixo e tal. E aí, eu rapidamente, né, pensei sobre essa intervenção, né? E falei, pô, que força minha que agora vai me ajudar nesse contexto, né? Podia conectar nesse momento a integridade, né? Que é a honestidade. Então, assim, o que você faz? O que eu fiz nesse momento? Eu não inventei desculpa, eu não falei de nada que não pudesse ter acontecido, que não foi o que aconteceu. Eu simplesmente disse, olha, realmente eu deixei de fazer. Me deu um branco, alguma coisa aconteceu, eu não sei se isso nunca aconteceu, mas aconteceu dessa vez, você me perdoe, me desculpa, mas eu não tenho o que falar. Simplesmente a responsabilidade é minha e as consequências também. Então, assim, se tiver que justificar alguma coisa e tal. E isso, na mesma hora, fez com que a pessoa que estava vindo com aquela carga toda né, ela parasse assim, desse uma, opa, peraí. E aí, enfim, além disso, né, eu lembro que na hora me veio uma ideia, eu falei, bom, já que realmente isso tem impacto na cadeia de eventos para outras pessoas, eu vou lá na cadeia superior, né, que era, digamos, um líder, né, que tinha ali no contexto, eu vou lá, né, na minha liderança e tal, e vou falar para ele, né, olha, aconteceu isso, né, aconteceu assim, a responsabilidade é minha, então, assim, não tem nada a ver com as outras pessoas, fui eu que deixei, né, passar essa questão, e quando eu cheguei para falar isso, né, eu cheguei com muito medo, é óbvio, né, porque, pô, é um chefe, uma pessoa que era um gerente de terceiro nível, assim, né, um gerente, e aí ele estranhou, né, claro, ele falou assim, ele ficou meio assim, olhou para mim, e ele falou, olha, de tudo isso que você tá me falando, o mais importante para mim é perceber que eu posso confiar naquilo que você fala. Então, para mim, a sua honestidade nesse sentido é o principal. Então, assim, vai lá, conserta, refaz e tá tudo certo. E ali eu percebi claramente, né, o quanto que a conexão e o bom uso, né, na medida da minha honestidade, me gerou um benefício, tanto que, assim, houve uma conexão com esse líder especificamente. Eu posso dizer até que depois disso, assim, eu tive muitas portas abertas em função, né, de estar conectada com um bom uso de algo que é muito característico, que é uma força minha, né? Então, é uma história, assim, que tem a ver com essa intervenção, né, de você buscar, em momentos onde você está sofrendo alguma coisa, né, ou uma ofensa muito grande, tal, você criar essa visão um pouco de fora, olhar para aquele contexto, entender quais são os benefícios que você pode tirar desse momento e usando alguma força sua que vá trazer essa conexão, né, com a sua identidade e fazer com que isso se expresse ao seu favor. Naquele momento, a força que mais me conectava com algo que pudesse me beneficiar era a integridade, que é uma força minha alta. Então, foi fácil para mim me conectar com ela, né, e me teve benefício. Eu não fui prejudicada, não sofreu nenhuma consequência, né? Então me veio à cabeça agora essa história que ficou muito marcada na fala, né? Então, assim, isso aí já dá pra gente um feedback também interessante, que é o seguinte: as suas forças, elas estão muito presentes na fala das pessoas para você, que tem a ver com os feedbacks que você tem na vida. Então, geralmente, quando alguém fala, nossa, como você é generoso, nossa, como você é engraçado, nossa, como você
criativo. Nossa, você tem que dar um jeito de arrumar, de fazer isso assim. Nossa, como você está sempre impecável, elegante e tal. Tem a ver com suas forças. Quando você faz o seu relatório, você vê que realmente aquilo conecta na sua identidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito ligada ao belo, mas não no sentido estético especificamente só, no sentido da beleza, né, das coisas, também estéticas, mas no sentido da excelência das coisas, querer fazer tudo muito bonito, muito bem acabado, muito... Certamente essa pessoa vai ter a apreciação da beleza e excelência como uma das suas forças principais, que é uma força de transcendência, né? Uma força dentro da virtude de transcendência. Quando você vê uma pessoa que é muito, que se doa muito para o outro, né, que isso é um movimento natural, essa pessoa tem generosidade geralmente nas suas forças principais, né? Então ela vai, quando você vê ali, se defronta com o relatório dela, você vê que tem ali generosidade, né? Então isso diz muito sobre ela, né? A pessoa que tem a criatividade, como é, por exemplo, uma das minhas primeiras forças, ela se tedia muito fácil com a mesmice, ela quer sempre estar fazendo algo diferente, quer sempre estar fazendo algo novo, né? Quer sempre estar trazendo esse elemento de fazer algo do seu jeito, né? Então, diz muito sobre quem tem a criatividade alta, né? A bravura, que é uma força de coragem, né? A gente percebe quando as pessoas elas são mais corajosas ou menos corajosas, né, na vida. Então, e o feedback das pessoas, né, diz muito sobre esse reconhecimento daquilo que são aí as nossas forças. Agora, Verônica, para todo mundo, né, é super interessante esse estudo de forças pessoais. Quando que é melhor uma pessoa fazer um estudo desse de forças? E como que a gente pode fazer esse estudo? Como é que a gente pode ter, né, esse relatório? O Instituto VIA, né, que é quem, digamos, chancela aí toda a parte de construção e de expansão, né, dos estudos de forças, caráter e virtudes humanas, ele tem um site, né, que é o Via Caractere, e você consegue fazer o teste gratuito, o teste básico gratuito, né? Ele vai te dizer ali quais são aí na ordem as suas 24 forças. A gente pode depois, quando for deixar salvo, né, o vídeo e tal, a gente colocar isso como um link lá no YouTube, o pessoal lá, se for ver no canal e tal, a gente pode, de repente, deixar lá o link para o pessoal que estiver acessando por lá, né, porque aqui no Instagram a gente não tem esse recurso. Então, você consegue fazer gratuitamente o teste básico, né, e aí você consegue ver quais são a sua ordem decrescente aí, né, da mais forte para menos das suas forças aí. Existem outros relatórios, que são relatórios mais aprofundados, que aí a gente recomenda muito quando a gente faz uma aplicação para um paciente, para um cliente, né, que está trabalhando aí dentro de um trabalho específico de psicoterapia, ou de uma mentoria, ou de uma consultoria em empresas, né, ou a gente orienta a fazer o relatório completo, e esse relatório completo é pago diretamente através do site, tudo é pelo site, né, do VIA, e a gente também tem outros relatórios, como relatórios para times, então, assim, para equipes, né, muito usado no ambiente organizacional, onde você consegue fazer a aplicação do teste com equipes, e isso te dá uma propensão também de possibilidade de trabalho, de desenvolvimento de equipes muito grande nessa área. E a gente tem um teste, que é um teste para jovens, que de 10 a 17 anos, onde a gente também consegue aplicar, né, e muito bom, assim, para essa faixa etária, né, quando a gente pensa, assim, em orientação para profissão, né, em orientação vocacional, pessoas estão começando a desenvolver e que pode ser abarcado esse conhecimento para dar uma clareza em relação a, né, o que se expressa muito na minha identidade, né, porque a gente falou lá atrás dos benefícios que conectam muito com nossas vontades, né, as nossas vontades, elas são muito expressadas através das nossas forças, né, e às vezes a gente não reconhece isso sozinho, então a gente pode se abarcar desses estudos para potencializar aí o quanto antes, né, nosso autoentendimento, assim, do né, quais caminhos que a gente pode seguir aí. Em relação às crianças, que a gente falou lá no início, né, na área educacional,
Não existe um teste específico para crianças, o que existe são hoje em dia, várias ferramentas validadas para o universo infantil, como baralho de forças pessoais e virtudes humanas, onde você, que é até um estudo aí de uma das principais precursoras aí da psicologia positiva também, a nível nacional, que é a Miriam Rodrigues, onde você usa esse baralho, por exemplo, os professores, né, que saibam aplicar, usam esse baralho e conseguem ir fazendo esse jogo com as crianças para entender aí o que se expressa em força aí das crianças, né, então, no âmbito educacional. Então, essas são as formas de fazer o teste. A minha recomendação é que quanto antes, né, a gente puder ter contato, né, de estar fazendo um estudo de forças, só tem benefícios, como a gente falou ali, né, você consegue abarcar um pouco mais o seu